Salve Corinthians, salve galera do Timão, segundona agitada no Parque São Jorge. Fiel, chega representando com like, porque eu falar uma coisa, sem o Corinthians, a imprensa esportiva não vive. Isso aqui é Corinthians, pô. O Corinthians dá ibope demais, é por isso que todo mundo procura um motivo para falar do Corinthians. Fiel, chega representando com like, porque essa segundona foi agitada lá pro lado do Parque São Jorge, hein? Ó. Representa porque a Fiel é a maior de todas. Já chega fortalecendo com like e vamos falar do Corinthians, porque a mídia não tem outra coisa a não ser procurar um assunto para falar do Coringão. Mas a gente vai dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos organizar nossas contas, vamos pagar a todo mundo e ano que vem será outra história. Parece que no Brasil só quem deve é o Corinthians. Parece que o único time que deve no Brasil é o Corinthians. Fortalece aí, Fiel. Vamos calar os antes. Eu tenho alguma dificuldade de entendimento a esse respeito. O Fred abre a manifestação dizendo que não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença para o Cristiano, que é o presidente do Cuiabá. Eu vou dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. Aí eu posso fazer uma interjeição. Quando? O que tem é um descasamento. O que é descasamento? O Corinthians não tem suporte financeiro para pagar. Entre a capacidade do Corinthians de pagamento e aquilo que tem que ser feito, tem que pagar para o Cuiabá e outros tantos que tem a receber do Corinthians. O vencimento dessas dívidas do clube... O descasamento é entre o momento financeiro e o vencimento das dívidas no curto prazo. Vou fazer uma outra interjeição. Então, se não tinha antes, devendo 1,2 bi, não tinha capacidade no curto prazo de pagar, então por que prometeu? Porque precisava montar um time. Aí eu te respondo. Então, e aí não vai pagar. E aí você vai passar e não vai pagar. Eu estou mostrando as contradições do enredo. O vernáculo, o português é muito rico em palavras e você pode escolher muitas palavras para definir. Eu posso falar meia hora com você e sem dizer nada. Sim. Porque essa é a capacidade de falar sem dizer nada. Essa é a capacidade do Fred Luz. Ele falou sem dizer nada. Ele só confirmou que o Corinthians não tem como pagar e que está pedindo desculpas para o time do Cuiabá. Que o Cuiabá vai ter que esperar o momento em que o Corinthians, sabe-se lá quando, vai poder exercer esse tipo de pagamento. O que é que o presidente do Cuiabá ficou chateado? Porque pagou o salário do Memphis Depay, mais de 3,5 milhões de reais, e não ajustou as contas com o Cuiabá que tinha que ajustar. O Cuiabá também está insatisfeito com o Atlético Mineiro, que não pagou o Daverson, e já entrou também no Conselho de Desporto para poder receber essa dívida. Não quer saber então vou pagar atrasado. Não, atrasado não pagou, vai entrar lá para receber. O caso dos Daverson é diferente, né? Existia uma cláusula dizendo, se atrasar, o Cuiabá pode pedir o pagamento inteiro. Porque está resguardado ali pelo Conselho. No caso do Ranieri, existe a possibilidade do pagamento de uma multa de 30%. Eu vou fazer só uma ponderação aqui, tá? Eu não acho que o Corinthians está correto, não acho que o Corinthians tem que sair... Quem deve não está correto. Não acho. Você pode dever, eu posso dever. Eu posso dever para você, mas eu tenho que falar para você, Daniela, hoje eu não tenho dinheiro. Mas é o que o Fred Olha Luz no olho do cara, Jesus, olha no olho do cara 5 minutos, fica vermelho 5 minutos, mas não amarela a vida inteira. Então, mas é o que olha na cara, o Fred Luz é o céu do Corinthians. É o senhor, Ele vai lá e chega lá e fala assim, meu senhor, eu não tenho como pagar. Eu vou pagar como puder. O senhor vai aceitar assim? Se não aceitar assim, nós vamos ter que brigar na justiça. Vai ser uma briga na justiça, não tem jeito. E tem que explicar para a pessoa, porque fica jogo de palavra. O Fred Luz acabou de fazer uma manifestação sem dizer nada, só para pedir desculpa. Para mim ele disse, não tenho dinheiro, o clube não tem dinheiro nesse momento. Porque isso já está implícito, Daniela. Já está implícito que o Corinthians não tem dinheiro para pagar. Você quer que ele faça mais o quê? Então... Agora ele não pode fazer nada. A minha ponderação, para ouvir vocês, é só o seguinte, claro que quando os negócios são públicos, é muito difícil você não associar as coisas. Mas o Memphis Depay é uma verba que veio de um outro lugar, que era destinada
exclusivamente à contratação de jogadores. E nos termos daquele contrato, de um jogador que trouxesse o olhar do marketing para dentro do clube. Então, assim, de novo, o Corinthians não está certo, mas ele não pode pegar o salário do Memphis Depay para sair pagando outras dívidas, né? Não pode. Aqueles 57 milhões... Vamos ver o que vai acontecer com quem colocou os 57 lá, né? Que também tinha até sexta-feira para regularizar, regularizou lá só no estado de São Paulo, desculpa, no estado do Rio, vai valer para o Brasil todo, não vai valer, a coisa está... Enfim, a patrocinadora que banca este dinheiro diz que está tudo bem, que vai bancar até o final. Mas Memphis Depay. Aí você tem toda a razão, esse dinheiro não é para isso. Agora, essa patrocinadora paga lá o valor mensal também, né? Para outras coisas, pelo patrocínio. Este valor é muito pequeno perto do que o Corinthians deve. Essa é a verdade, o Corinthians está arrecadando muito menos. O Corinthians é um devedor. Aí o que a gente eu acho que pode ser questionado é quando ele fala assim, puxa, a gente tem que ter mais regras. Eu acho que clube que está devendo não pode comprar. Ok, vamos debater se está certo ou errado. Pode ser que sim. Sim. Reclamar de não receber tem um contrato. O contrato está me dizendo que tem uma multa de 30%. Então eu vou pagar isso. É mensal, é no final, é daqui 5 multa anos. Sobre multa. Multa sobre multa. Se eu tenho um contrato, eu não posso falar que está me devendo. Ainda não. Não me pagou, ok. Mas está escrito aí, quando eu pagar, vou ter que pagar 30 a mais. Deve ter um prazo, eu não tenho conhecimento desse contrato, até quando que valem esses 30%, porque senão o time paga daqui a 50 anos e não resolve mais nada. Mas tem um contrato. Está escrito lá que se não pagar e já não pagou, tá ok. Porque tem até um jogador do Corinthians lá, que eu acho que Cuiabá deve, faz um tempo, 60 mil euros, né, Marquinhos, aí o presidente do Cuiabá falou, eu vou pagar 60 mil euros para quem me deve 14 bilhões, entendeu? Ele até já recebeu esse dinheiro, mas também não repassou. Não sei se o contrato permite descontar essa dívida, entendeu? Mas, enfim, sobre isso eu acho que eu pensaria sobre esse lado aí de falar assim, vamos pensar em fair play, tá todo mundo falando isso, o clube não pode se endividar, se tiver dívida não negocia, ou pode se endividar até X% daquilo que recebe, porque o que está acontecendo, ainda mais agora, quando o time começa a descer a ladeira dentro de campo, o cara nem pensa no que tem, ele sai comprando para ver se salva o time. Isso vale para o Corinthians e para outros. Claro. Mas neste caso, se tem um contrato e diz que tem uma multa, ok, amigo, você vai receber e tal. A gente falava que tem 10 caras para pagar, o Corinthians pode pagar 2 por mês. Ele vai escolher esses 2. Pode não ter escolhido o Cuiabá, a história porque dos ali... boletos, você está falando? Aí entra os boletos da amiga da minha mãe lá, que sorteava. Como é que é isso? Eu estava de férias nesse momento. No momento dos boletos, eu estava de férias. Faz 50 anos, tinha uma amiga da minha mãe em Pirassununga que ela assumia 10 dívidas que o marido não conseguia pagar com o salário que tinha. Então, todo final de mês, ela punha os nomes das lojas que ela saía comprando e devia, e supermercado e etc., num saquinho, sorteava 2, 3. Ela sorteava. E aí, quem ligava lá para reclamar, tipo, por exemplo, se reclamar, eu não coloco seu nome no sorteio do mês que vem. Era uma cara de pau enorme. Eu não tenho condições de pagar. Então é o seguinte, não reclame, porque senão eu não coloco seu nome pro mês que vem. O Corinthians está quase nessa. O Corinthians está quase pegando, esse mês dá para pagar esses 2, 3 boletos. O presidente do Corinthians disse aquele dia aqui com a gente, que ele chega lá, tem um pacote de boleto. Ele tem suporte para pagar 4, 5, ele só paga os 4, 5. Os outros 10, 15, 20 que tem lá, ele não tem como pagar. Mas aí eu Agora, acho que o exemplo do Depay, você foi muito bem, porque assim, este dinheiro não entrou para o Corinthians pagar as dívidas, entrou para pagar o Memphis. Sim. Então, isso aí não vale. O presidente do Cuiabá dinheiros, sim. Só cita o Memphis como uma referência. Sim. Né? Se pode fazer, por que não pode fazer para mim, entendeu? Sim. Porque na cabeça dele ele tem que receber. Não, aí ele toca nesse ponto. Se está devendo, como é que pode comprar alguém? Como é que pode fazer? Aí eu acho que esse ponto
que ele está levantando pode ser discutível. Mas... Sim, é complicadíssimo. O presidente do Cuiabá, dando a opinião, ele não está errado de gritar ali, não. Ele não está gritando só pela dívida, ele está gritando pela briga pelo rebaixamento. Bota pressão, fala disso, fala daquilo. Como o Pascoal falou, sempre tem uma reclamação pensando em algo a mais. Porque não é só a grana do Ranieri que está incomodando. Sim. Porque eu não sei se o Cuiabá também não deve alguém, não deve alguma coisa. Provavelmente tem também suas dívidas, claro que menor do que a do Corinthians. Mas eu acho que essa briga aí, quando cita o Depay, que ele cita de uma coisa que foi muito pública aí, como foi o contrato do Memphis Depay. Então, assim, eu acho que tem também um pouquinho dessa coisa da briga ali pela zona de rebaixamento. Não, tem de inflamar. Exato, Zinho. Era isso que eu ia dizer. Tem de inflamar a torcida, porque o jogo agora, na volta da data FIFA do Corinthians, é em casa, mas o seguinte é contra o Cuiabá lá. Então já existe ali todo um cenário sendo criado para aumentar a rivalidade. Afinal de contas, o Corinthians está correndo risco de cair e o Cuiabá está um pouco melhor na tabela, mas também não está grandes coisas, não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar a Leila aqui. A gente já vai falar do Hugo Souza, porque o Zinho falou, tem dívida. O Corinthians tem dívida com o Flamengo por causa do Mateuzinho e agora está tentando dar como garantia de pagamento pela compra do Hugo Souza a mesma empresa. Então, isso vai ser assunto já já. Mas antes, só para a gente fechar essa questão de fair play, a Leila deu uma declaração interessante recentemente também, falando sobre isso e o que ela espera do futuro próximo do futebol. O grande mal do futebol brasileiro é que é muito permissivo, tudo é possível. Eu nunca vi um cartola preso. Nunca vi. Então faz, quebra seu clube e não acontece absolutamente nada. Então eu acho, inclusive, isso até, se der tudo certo, eu for reeleita presidente do Palmeiras, eu vou conversar de uma forma muito séria sobre a implementação de um fair play financeiro no Brasil. Isso é um processo que tem que ser visto urgentemente. A questão ali é de onde vem o investimento que não é do próprio futebol. Ele vem externo para ser colocado no Botafogo. Mas eu acho que isso começa a criar... É importante a gente falar sobre isso, Pascoal, porque isso começa a criar cenários dentro do futebol que não dão isonomia no campo. Né? A Leila coloca ali por um viés de alto de tabela, Botafogo e Palmeiras, tem o Flamengo junto. O Flamengo, o Fortaleza. Não, e assim, o Flamengo vai jogar contra esse Corinthians agora. E se esse rapaz aqui fecha o gol? Sim, e se esse rapaz aqui pega tudo e elimina o Flamengo na Copa do Brasil? Tem mais uma... Ele pegou no primeiro jogo. Pegou, fez defesas importantíssimas. Isso aí já estão entrando em outra coisa. Esse rapaz está recebendo em dia, esse rapaz foi comprado pelo Corinthians, não foi pago ainda, porque a primeira parcela é só em janeiro do ano que vem. Financeiro. Não, e o Corinthians pagou 500 mil para ele jogar. Bom, então vamos supor que o Ranieri faz o gol contra o Cuiabá. Não. Vou dar outro exemplo, então, para te satisfazer. Isso aí é uma outra história. A história de Hugo com o Flamengo é diferente. Bom, a história do Hugo com o Flamengo tem alguns capítulos que foram enredados pelo presidente do Corinthians. Foi ele quem criou o enredo, né? Ele disse que compraria o jogador e que pagaria até dia 10. Pagaria no começo de outubro para evitar a multa de 500 mil. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Ou eu tô tendo um momento aqui de sonho. Ele disse, vou comprar para não pagar os 500 mil. Teve que pagar os 500 mil para jogar no Maracanã. E vai ter que pagar mais 500 mil se quiser colocar o Hugo para jogar no final de semana. Porque o Flamengo já avisou que isso não está contemplado no contrato. Cada vez que colocar o jogador em campo, até comprar o jogador, paga 500 mil. Estamos entendidos, não? Sim. Essa parte está compreendida? Sim. Segunda parte, o Corinthians disse que compraria e pagaria o jogador até o dia 10. Não fui eu que disse não, gente, eu não assumi nenhum compromisso com o Flamengo. Quem assumiu o compromisso foi o presidente do Flamengo. Não pagou. Presidente do Corinthians, né, no caso, o Flamengo. O Corinthians prometeu para o Flamengo. E o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians disse que vai pagar em janeiro e que ofereceu a mesma empresa que tinha oferecido como garantia do Mateuzinho. Sim. Que o Corinthians também não pagou. Vocês estão entendendo? Uhum. O Corinthians não pagou. E oferece a mesma empresa como garantia, que é a empresa que faz as placas de publicidade para Corinthians, Flamengo, mas para todo mundo, entendeu? É a mesma empresa.
E o Flamengo falou, não, eu quero garantia bancária. E como é que vai arrumar? Vai ter que arrumar os 800 mil euros? Ah, não, mas pode pagar em 4 parcelas de 200. Para pagar em 4 parcelas de 200, tem que ter a garantia. E o Corinthians hoje, porque hoje é o momento, hoje não tem essa garantia. Então significa dizer que o Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro. De empréstimo. E cada vez que ele jogar contra o Flamengo, custa 500 mil reais. Perfeito? O Corinthians já gastou 1 milhão. Se colocá-lo em campo no próximo jogo... 1,5 milhão. Já pagou no Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil. E vai pagar a segunda da Copa do Brasil. 1,5 milhão. O presidente do Corinthians entendia que esses valores seriam descontados do valor final. Não é verdade. Não está no contrato. Vocês estão vendo quanto equívoco tem o presidente do Corinthians? Quantos enganos ele tem nessa história? E agora fica essa marca. Vai comprar em janeiro. Até 31 de dezembro o Corinthians tem para comprar, certo? Sim. Que acaba o contrato dele. Até o fim Se ele voltar para o Flamengo, não sei se o Flamengo vai aceitar os mesmos 800 mil euros. Porque aí já se faz um novo contrato, né? Esse então valor o Corinthians tem até dia 31 para exercer. Pagar até 31 de dezembro, pagar a primeira parcela de 200 mil euros e dar ao Flamengo uma garantia bancária, uma carta bancária. Se o Corinthians não pagar, eu pago os 600 mil euros que ficaram faltando ou o valor final de 800 mil. O Corinthians hoje não tem essa carta. Aí os torcedores de lado a lado ficam se desentendendo nas redes sociais, porque do lado das redes antissociais, porque do lado do Corinthians o que os torcedores dizem é o seguinte: não, o Corinthians tem essa empresa, está lá a carta da empresa. Aí do lado dos torcedores do Flamengo falam, não, mas espera aí, é a mesma empresa que era a garantia de pagamento em relação ao Mateuzinho, que o Corinthians não pagou e nem a empresa pagou. Então, assim, me parece um pouco estranho o Corinthians tentar que seja a mesma fiadora, né? O Flamengo não aceitou. Então, o Flamengo pode não aceitar. E o Flamengo não aceitou. Quer uma carta bancária. Ou agora pede o valor integral. Ou o valor final, se o Corinthians for pagar até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele volta a ser jogador do Flamengo. O Mauro está falando que essa é uma situação diferente porque a dívida ainda não existe, né? O que não existe é o acordo para o contrato futuro, mas seja como for, mais 500 mil. E aí você vai só aumentando a conta. Eu acho que esses 500 o Corinthians vai ter que pagar. Acho que isso aí só a partir de janeiro. Sim. Ele não mais 500 mil. Já pagou 1 milhão, vai pagar mais 500 mil para ele entrar em campo. Porque coincidiu desses cruzamentos, né? O Corinthians podia estar cruzando com o Vasco, com o Atlético Mineiro e tal. Coincidiu de cruzar, enfim, com o Flamengo. E enquanto não formalizar isso, tem que pagar os 500. O que o Corinthians tinha que fazer até outubro era dizer ao Flamengo, vou comprar. Não necessariamente pagar, porque o contrato é para pagar em 4 parcelas, janeiro, julho e julho, né? 25 e 26. Era só garantir, vou comprar. E realmente o Corinthians deu como aval uma empresa que a coisa não andou. Já não pagou uma dívida que existe. Porque ele estava como garantia no Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, aí é o que você falou, não, peraí, essa empresa, se não acertou aqui, vai colocar agora, até porque, assim, não é só porque ela não pagou, ela é idônea, ela não serve, não. É porque ela já está amarrada num contrato. Eu não quero amarrar a mesma empresa em outro contrato. Que uma hora ou outra eles vão pagar, né? O Mateuzinho. Ou vai pagar o Corinthians ou vai pagar essa empresa. Aí o Flamengo, acho que tem razão, não querer amarrar já na mesma empresa. E pagaria uns 5 milhões se tivesse que usar ele para o Atlético Paranaense, que o importante é o brasileiro, gente, para o Corinthians. Exatamente, acho que esse é o jogo do Atlético Paranaense, para mim. Eu não estou. Claro que o jogo contra o Flamengo é importante, o Corinthians tem possibilidade na Copa do Brasil. Pode falar, Pascoal. O jogo de 6 pontos. O jogo do Atlético. Não tem isso, não, gente. O jogo do Atlético Paranaense. Deixa eu olhar a tabela. Esse o Corinthians tem que ganhar. Jogar bonito, não jogar, isso aí, tô pouco ligando. Tem que ganhar. Tem jogo que é para ganhar. Esse é o jogo para o Corinthians ganhar.
Né? O jogo do Flamengo, depois do final de semana. Não. O jogo do Flamengo, se tem que botar o pelotão de elite para jogar contra o Atlético Paranaense. Mas Pascoal, pode machucar algum jogador. Não, recupera para outro jogo do Campeonato Brasileiro. 2 pontos de diferença, Pascoal. Jogo de 6 pontos com o Atlético. Não, esse é jogo de 8, não são 6 mais 2, né? Então extrapola o limite, né? Então extrapola o nível. Esse jogo pro Corinthians é ganhar. Eu entendo todas as dificuldades. Né? Eu não gostaria de ver o Corinthians nessa situação. Eu sempre digo para vocês que o Corinthians é diferente dos outros. É a torcida que tem um time, não é o time que tem uma torcida. O Corinthians é diferente pelo torcedor e pelo sentimento que é agregado quando o Corinthians entra em campo. Aquilo que é carregado, o jogador recebe para vestir aquela camisa, ela é carregada de muita história, de muita emoção, de muita coisa bonita, e que eles saibam interpretar isso dentro de campo. Esse caso do presidente do Corinthians, que não sabe interpretar muito bem os textos que vêm lá dos contratos, essa dificuldade de entendimento que o Corinthians tem que pagar, essa falta de fluxo de caixa, porque antigamente era fluxo de caixa, né, que você falava. Agora é um descasamento de datas, né? É o dinheiro que não entrou e o dinheiro que não pode sair, porque se não entrou, não tem como sair. Pessoal, é como eu disse, pô. Jogo de quinta-feira é o jogo mais importante, porra. Pessoal, falar a verdade pra você, mano, tem muita gente dizendo que esse jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense é mais importante que uma final de Mundial, pô. Mais importante do que uma final de Libertadores. Porque o Corinthians não pode manchar sua história com 2 rebaixamentos. Não, isso não pode acontecer jamais. O Corinthians tem que vencer o Atlético Paranaense e depois contra o Flamengo é outra história. Outra história contra o Flamengo. Primeiro é pensar, botar a cavalaria inteira, pesada. Vai com a cavalaria agora contra o Paranaense. Busca esses 3 pontos. Sai da zona de rebaixamento. E aí vira a chave pro Flamengo. Quero que você comente aí, pessoal. Porque, na minha humilde opinião, não adianta nada ganhar a Sul-Americana e ganhar a Copa do Brasil se cair no Brasileirão. Não adianta nada ganhar 2 Copas e cair no Brasileirão. Então, Corinthians, quinta-feira. Quinta-feira. Fiel, representa, Fiel. Fortalece aí com like.